Estamos aqui para apresentar mais um quadro do Conta aí, Parente! Eu sou Amanda Mendes. Eu sou Yanaíra Brasil. E o tema do quadro de hoje é Educação Informal, especificidades e contribuições para o sucesso do Festival Folclórico de Parintins. Zezinho, roda a vinheta! A educação informal é aquele processo de aprendizagem que ele ocorre fora das estruturas formais de ensino, como escolas e universidades. Então, esse tipo de educação, ele acontece de maneira espontânea e natural, no caso, através de interações sociais, experiências cotidianas, atividades culturais, trabalhos e outras formas de aprendizado que não são estruturados. Ao contrário da educação formal, que segue o currículo pré-definido, e é conduzido por profissionais em um ambiente institucional, a educação informal ela é mais flexível e ela não segue um plano educacional sistematizado, de forma que a aprendizagem formal acontece de maneira mais natural e livre, sem aquela necessidade de impor regras rígidas para que a aprendizagem seja efetiva. Então, dessa maneira, entende-se que a educação informal ela acontece com transmissão de valores, culturas e tradições, como ocorre nas trocas de conhecimentos comunitários, fazendo assim esse conhecimento vir para o Festival de Parintins. Agora que já sabemos que a educação informal ela é presente no Festival de Parintins, minha parente Amanda, conta aí o que é o Festival de Parintins. Romana, mas me admira de ti não saber o que é a maior manifestação cultural a céu aberto do mundo, que é o Festival Folclórico de Parintins. O Festival Folclórico de Parintins hoje é considerado patrimônio cultural do Brasil e já contou com 57 edições. Ele acontece entre o último fim de semana do mês de junho, onde a cidade é dividida em duas cores, azul e vermelho. As cores são a representação da identidade e do amor dos bois. Do lado azul é representado e caracterizado pelo boi da estrela na testa, o boi caprichoso. E do lado vermelho é representado e caracterizado pelo boi de coração na testa, o boi garantido. O Festival Folclórico surge de uma lenda do Alto do Boi, onde é impulsionado por um desejo de Catirina, que, ao estar na sua gestação, desejou a língua do boi mais bonito da fazenda, o que fez com que fosse levado ou caprichoso ou garantido a ser levado à morte. O teu pai, o amo do boi, o dono da fazenda, vendo o desespero da sua filha, pediu para que seus vaqueiros fossem até a floresta e chamassem o pajé para fazer a sua fagelância e ressuscitar o boi da sua filha, a sinhazinha da fazenda. E assim, com o boi ressuscitado, toda a comunidade, toda a fazenda cai em festa para comemorar o renascimento do boi, seja ele caprichoso ou garantido. A disputa entre os bois é avaliada a partir de 3 blocos. Bloco A, musical, bloco B, cênico-coreográfico e bloco C, artístico. Conforme os dados da Amazonas Tour, o Festival Folclórico recebe mais de 120 mil turistas, o que representa que a cidade recebe e duplica o seu número populacional, pois a cidade de Parintins conta com 96 mil habitantes. Agora iremos saber um pouco mais aprofundado sobre a história de cada boi. E como uma boa perrexé, vou passar a bola para Yanaíra Brasil, que falará diretamente do Urubuzal da Rua Sapeixoto, que eu não piso lá, mas nem com nojo. Estamos aqui na parte de cima da ilha, onde moram os torcedores azulados. Estamos falando diretamente do Esconde, ou do Urubuzal, ou como muitos conhecem como a Rua Sapeixoto. Agora vamos falar um pouco sobre a história do boi caprichoso. A história do boi caprichoso, ela é rica e cheia de tradições. Segundo relatos, o boi caprichoso foi criado no ano de 1913 por João Roque Cid, Félix Cid e Raimundo Cid, ambos naturais da cidade de Crackton, no Ceará. A ideia de criar o boi caprichoso surgiu após a família Cid passar por Manaus durante o tempo áureo do ciclo da borracha e assistir a uma apresentação de um boi.
Eles fizeram uma promessa a São João, pedindo por prosperidade e se comprometeram a criar um boi em agradecimento. E no dia 20 de outubro de 1913, juntamente com outros amigos, a promessa a São João foi cumprida. Nasce o boi caprichoso no local conhecido como Esconde, hoje atravessa Sá Peixoto. O boi caprichoso faz parte da Associação Folclórica Boi Bumbá Caprichoso e suas cores são azul e branco, como uma estrela na testa azul, desde o ano de 1996. Ele representa a parte de cima da ilha Tupinambarana, onde está localizado o seu curral Zé Castilelão, em homenagem ao seu Tuxaua. O Boi Caprichoso é um competidor do Festival de Parintins e é conhecido por suas apresentações serem sempre muito criativas e cheias de inovações. E também ele é conhecido como campeão do festival, tendo conquistado a vitória na celebração dos 50 anos do evento e acumulando 26 vitórias. Existem outras versões da criação do Caprichoso, como a que menciona a família Gonzaga, onde o fundador seria o mestre Luiz Gonzaga, o filho de Parintins. Independentemente da versão, o boi caprichoso é uma parte essencial da cultura popular nortista, mantendo as tradições do bumbá, refletindo assim a sua identidade cultural e os legados familiares, que preserva a cultura popular da região. Conhecido por ser o boi de negro dos quilombos e dos terreiros, dos pescadores e ribeirinhos, das mulheres amazônicas, dos povos indígenas e da diversidade amazônica cultural como um todo. E agora nós vamos diretamente para a parte de baixo da ilha, diretamente com a Amanda da Baixa do São José. Vai lá, Perrexé. Diferentemente do lado de lá, temos muito orgulho de afirmar e assumir nossa identidade. E sim, somos perrexés com muito orgulho. E assim, irei contar como fundador, único fundador, que aqui, como podem ver, Mercado Municipal Lindolfo Monte Verde. O Boi Garantido nasceu no dia 24 de junho de 1913, fundado pelo mestre Lindolfo Monte Verde. Tendo suas raízes fincadas no Nordeste, em específico no Maranhão, Lindolfo cresceu brincando de boi no terreiro de sua casa, com a folha de curuatá. E assim, ensinado e impulsionado pelas histórias de sua avó, ele amava o Alto do Boi, onde tinha raízes dos folguedos nordestinos. E com o passar dos anos, Lindolfo, acometido por uma grave doença, recorreu a São João Batista, que falou: "Honrado São João Batista, se me livrarem dessa doença, coloco o meu boi às ruas todos os anos no dia 24, no seu dia de São João Batista, 24 de junho." E assim se fez. Curado por São João Batista, o Boi Garantido nasceu de uma promessa. Por isso, é o boi da religiosidade e da tradição popular. O Boi Garantido tem seu reduto localizado na Baixa do São José, ou como é carinhosamente conhecido como Baixa da Xanda. Seus torcedores encarnados têm suas raízes firmadas em trabalhadores de roças, pescadores, e por isso são conhecidos por terem seus pés rachados, e por isso são designados e tidos como perrexés, o que hoje é símbolo de muito orgulho para nós, torcedores encarnados. Desde 1965, o Boi Bumbá Garantido concorre no Festival Folclórico de Parintins. Em 2013, o ano do centenário, se consagrou campeão, o que demonstra 100 anos de muita história, de muita tradição e de muita cultura. Durante todos esses anos, Boi Garantido traz um legado ancestral de ricas tradições, de culturas, saberes e tradições passados de pai para filho. O Boi Bumbá Garantido, o nosso brinquedo de criança, é símbolo de luta e resistência cultural na arena. Que possamos sempre passar o legado de Mestre Lindolfo Monte Verde, que é a de levar um boi tradicional, firmado no amor, na cultura, na amizade e na simplicidade. Dizem que é na calada da noite que se revelam os maiores segredos do coração.
E neste trabalho não faremos sozinhos. Contaremos com a ajuda ilustre de renomados nomes artísticos que compõem o Festival Folclórico de Parintins. E esse segredo, quem revelará será Yanaíra Brasil. Como a Amanda falou, hoje um dos segredos do coração será revelado. Qual é esse segredo? O triunfo do povo. Para representar o boi caprichoso, nós falaremos da dinastia Azevedo e do Garantido nós temos como presença marcada o Marcos Moura, que é coreógrafo e compositor do Boi Garantido. Meu boi é preto sim, negro, mestiço e caboclo, e o dono dele é o povo. E no quadro de hoje, Conta aí Parente, nós vamos entrevistar a elite dos artistas plásticos do Festival de Parintins. Eles que confeccionam o boi de estrela na testa, o boi bumbá caprichoso. E são eles, é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Nós estamos aqui com o Edson Azevedo Júnior e o Glaedson Azevedo. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta a você, seu Edson, tudo bem? Tudo bom. Como as tradições culturais amazônicas, nas práticas, costumes, crenças e valores, são passados de pais para seus filhos, considerando o contexto cultural do Festival Folclórico de Parintins? Me apresentar primeiro, né? Eu sou Edson da Silva Azevedo, conhecido aqui em Parintins como Mestre Edson. Sou músico, sou percussionista, trabalho no Caprichoso há mais de 40 anos. E antes de começar a minha história, tem que ter um alicerce, né? E o meu alicerce foi o meu pai. Meu pai foi músico, registrado na Ordem dos Músicos do Brasil. Na época, hoje nós falamos percussionista, mas antes era ritmista, né? Meu pai foi um dos melhores ritmistas. Meu pai teve uma contribuição muito grande no Festival de Parintins, aqui, né? Onde ele foi considerado o melhor encorador dos surdos. Tanto ele encorava os surdos da marujada como da batucada. O meu pai, ele tem toadas no Caprichoso, no Garantido, e daí veio a dinastia Azevedo pelo meu pai. O nome do meu pai é Mário Azevedo, e aí veio a família trazendo, resgatando, mostrando, contando as histórias que o meu pai contava para mim, que hoje eu vivo essa história, porque eu nasci aqui na Rua Cordovil, onde nós estamos, brinquei no curral onde era nos quintais, né? Que o nosso festival começou no quintal e hoje virou patrimônio cultural, né? Então, assim, é uma história muito linda do nosso festival e é onde a gente faz parte diretamente dessa história. A minha história como artista plástico no boi começou pelo meu aprendizado com o meu mestre, né, que foi meu irmão, que Deus precisou e levou ele, né, o Marquinho Azevedo, aonde o Marquinho teve um aprendizado com o mestre Jair Mendes. Olha só o aprendizado que eu tive, né? O meu irmão aprendeu com um dos maiores, se não for o maior, Jair Mendes, e eu aprendi com o meu irmão. E hoje nós estamos nesse legado de confeccionar o boi de arena, o boi oficial, o boi caprichoso, onde a gente vem levando esse legado da família Azevedo, e creio eu que vamos dar continuidade por muitos e muitos e muitos anos na confecção do boi. E assim como eu tive o aprendizado com meu pai, desde criança, tive aprendizado com meu irmão, a gente passou também esse aprendizado para os nossos filhos, né? Que hoje eu tenho 2 filhos que fazem parte da equipe, que é o Glaedson Azevedo, que depois ele vai falar dele, né? No contexto da questão do boi, da música, de tudo que ele faz parte, e o Edson Azevedo Júnior, que hoje ele faz parte como tripa de arena, tripa oficial também do Caprichoso. Glaedson Azevedo, em sua opinião, qual o papel da comunidade parintinense na preservação dessas tradições culturais, perpetuação e valorização do festival? Bom, primeiramente, né, meu nome é Glaedson Azevedo, sou filho do mestre Edson. Tenho atuado há mais de 10 anos já no galpão, no QG de confecção do boi caprichoso. A minha formação, sou formado em artes visuais e pós-graduado em arte e tecnologia. E aprendo com os mestres e também de forma acadêmica, né? Então, esse legado e esse aprendizado eu sempre levo das duas formas, né? Tanto em casa como também na universidade. Então, assim, aprendi muito com meu pai, né? Que me ensinou bastante já há muito tempo, atuando com eles, com o mestre Edson, que é meu pai, e o mestre Marquinhos Azevedo também, que é meu tio.
Então, aprendi muito dentro do galpão, dentro dos QGs de confecção, que é um aprendizado que eu trago de muita importância, porque é um conhecimento que eles trazem como vivência. Então, todo conhecimento que é repassado através deles foi a vivência deles, foi a história e vida deles, aquela vida vivida na arte, de fato. Né? Então, depois disso, eu entro na universidade e aprendo os conceitos acadêmicos, os conceitos teóricos, e levo esse conceito para dentro do galpão. Então, a gente tem uma troca de conhecimento. Então, dentro do galpão, que é o conhecimento empírico, o conhecimento dos mestres, da vivência dele, do que eles conseguiram produzir, e o que eles produzem até hoje dentro e fora do boi, até mesmo na nossa cultura e até mesmo dentro da sociedade parintinense. Então, assim, eu como um artista parintinense, sou músico percussionista também, sou artista visual e sou design gráfico, então atuo em diversos caminhos da arte e também professor na universidade. Então, eu vivo praticamente a arte, a minha vida é a arte, né? Dentro e fora de galpão, desde o galpão, na arena, levando o boi, nos arraiais, na rua, enfim. Então, é a vivência do parintinense. Então, assim, o parintinense ele tem um legado, ele tem uma grande importância na construção da cultura que nós vivemos. Então, dentro dessa vivência e pesquisas, a gente reconhece um parintinense em qualquer lugar do planeta. Porque o parintinense ele tem um traço, uma vivência, ele consegue construir a arte de uma forma uma identidade muito forte. Então eu costumo dizer que o parintinense e a sua arte ela vai ser sempre reconhecida dentro de Parintins, do território de Parintins, território parintinense, como também fora. Então, se você viajar para outras cidades, outros estados, onde tem parintinense trabalhando e construindo, você vai reconhecer a arte de parintinense. Você sabe quando é um parintinense que está fazendo algo, você sabe quando é um parintinense que está criando algo. Então, isso é um legado que nós vamos trazendo como parintinense dos mestres que já passaram por aqui. Então, esse legado, nós temos a missão de conduzir esse legado, né, com a mesma responsabilidade que como esses mestres conseguiram construir. Porque eu costumo dizer que os mestres tiveram a grande contribuição, a grande importância da construção e alicerce dessa cultura, e hoje nós temos o dever e a missão de levar esse legado. Né? Então, esse legado e esse conhecimento que nós temos hoje, nós temos que continuar e levar da melhor forma, né? Agregando e enriquecendo ainda mais esse conhecimento que foi deixado por eles. Edson Azevedo Júnior, como a educação informal ela ajuda a manter a originalidade cultural do Festival Folclórico de Parintins? Bom, vamos lá. Meu nome é Edson Azevedo Júnior, sou filho do mestre Edson Azevedo. Eu sou estudante de Direito, estou no quinto período de Direito. E esse conhecimento empírico que os grandes mestres eles aprenderam assim dentro de galpões, de QGs, na arte de criar, de confeccionar algo, é muito importante para nós que estamos começando nesse mundo artístico, né? Levar esse conhecimento, levar essa responsabilidade e levar essa cultura, essa arte dentro de nós daqui para frente, porque os mestres eles vieram para deixar conhecimento para a gente. Então, o que eles passaram, nós temos que dar prosseguimento, nós temos que entender que essa arte parintinense depende de nós que estamos hoje no boi. Então, eu faço parte dessa equipe maravilhosa, juntamente com o meu pai, com o mestre, desde 2017. Então, o conhecimento que eu adquiri desde 2017 até hoje é um conhecimento que eu sei, de fato, que eu não vou aprender em lugar nenhum. Só dentro do nosso guerreiro de confecção. E eu faço parte da equipe e também sou tripa do boi de arena também. Então, a minha vida, a vida da minha família, ela gira aqui em volta do Caprichoso, a gente se entrelaça durante o ano, a gente vai em arraial, a gente vai em vários eventos particulares com boi, eu tô no curral de vez em quando, olhando como boi tá, entendeu? Então, é um amor que gira, é um amor que nos entrelaça ali durante o ano todinho. O pessoal pensa que a gente fica só durante o festival com boi, mas não. O boi na nossa vida é o ano todinho, a gente cria um laço com um Caprichoso de uma forma que é inexplicável. Então, hoje eu, Edson Azevedo Júnior, sou um dos tripas do Caprichoso de Arena. Eu defendo um item muito importante que nós criamos no galpão. Olha só, a nossa família, ela cria, ela confecciona e
defende o item no Bumbódromo. Então, olha o tamanho da responsabilidade que nós levamos. E nós temos a consciência de que nós criamos o Caprichoso, não só para o parentinense, mas para o mundo todo ver. Então, a nossa cultura, a nossa arte, nós temos a responsabilidade e a elegância de levar para o mundo todo. E no quadro de hoje, Conta aí Parente, recebemos o nosso ilustre convidado, Marcos Moura, que irá contribuir com as nossas discussões sobre a educação informal e a sua contribuição no Festival Folclórico e na cultura como um todo. Então, Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite com esse debate da educação informal, desse saber tradicional, dessas abordagens que fazem o que o nosso Festival Folclórico é hoje. Olá, sou Manuel Marcos de Moura Clementino, Marcos Moura, sou cientista político, especialista em gestão e produção cultural, folclorista, coreógrafo, poeta, compositor, educador social, fundador do movimento Grito da Periferia e criador da Escola Afro-Amazônica. É um projeto de educação patrimonial, antirracista, popular e decolonial, voltado para a promoção de histórias e culturas africana, afro-brasileira e indígena. E é uma alegria poder aqui, logo nesse momento que a gente acaba de receber um prêmio nacional de melhor projeto de educação patrimonial e étnico-racial, que é o prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, e a gente fica muito feliz, né, em dizer que esse prêmio tem tudo a ver com essa pesquisa, porque é fundamentado em ideias, em iniciativas e formas, né, de contribuir com a educação através da cultura popular. Então, iremos começar aqui com a nossa primeira pergunta, que diz sobre como é o conhecimento transmitido de maneira informal, como que ajuda a preservar e legitimar a riqueza cultural do nosso Festival Folclórico de Parintins. Primeiramente, agradecer o convite, é uma honra participar de um projeto tão relevante. Bem, a educação informal, ela é a educação do dia a dia, que se dá pelas inter-relações sociais, pelas convivências, pelos ambientes, que é a principal maneira que a população absorve o conhecimento e se educa. Inclusive, é inspirada nas populações tradicionais. E desaguando aqui na cultura popular, mais precisamente no boi-bumbá, onde destaque é garantido e caprichoso no Festival de Parintins, ela na verdade, é a grande matriz, né? É a água da fonte que alimenta essa festa tão importante que hoje é considerada patrimônio cultural brasileiro. E é exatamente inspirado no cotidiano, nas tradições, na identidade cultural, sobretudo afro-amazônica, que a gente vai fortalecer aí a construção desse festival ímpar conhecido mundialmente. Sobre a importância da participação da comunidade visando um objetivo comum para o sucesso e a perpetuação do Festival Folclórico. Você que veio da comunidade, que foi um dia brincante e que se perpetuou com os seus saberes, com a sua profissionalização futuramente, como que se dá a participação da comunidade nesse sentido no Festival Folclórico? É importante a gente lembrar que houveram diferentes momentos da cultura do boi-bumbá, em particular dentro do boi garantido e caprichoso. Teve um período do boi de rua, boi de terreiro, né? Então foi brincado em ruas, terreiros, tabladão, até chegar no bumbódromo. Então são diferentes momentos. Hoje em dia, os espetáculos do boi-bumbá, eles são inicialmente pensados, concebidos, planejados por uma equipe chamada Comissão de Arte, no caso do garantido, e do boi contrário, Conselho de Arte. Então a participação da comunidade, nesse ponto, ela é mínima. Então é um grupo, né, de pessoas, uma parte de profissionais da arte que vai conceber o que a comunidade, a partir dos brincantes, dos elencos, dos batuqueiros, enfim, de todas as pessoas que se envolvem na construção desse espetáculo, vai se envolver. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente, como já dizia o grande escritor Wilson Nogueira, o boi-bumbá está entre a satisfação de brincar e a ambição de vender. É sempre bom lembrar que hoje o boi-bumbá está espetacularizado dentro do contexto de indústria cultural, né, que existe uma disputa de luta de classe. Então a gente tem que ter essa consciência classista para se posicionar, dando relevo à nossa identidade, que é um desafio permanente, né, que a gente deve sempre estar bebendo água na fonte.
Nesse sentido, a comunidade pouco está alimentando, né, como propostas os conteúdos que são apresentados nos espetáculos. E a gente, enquanto compositor, né, enquanto fazedor de cultura, percebendo isso, a gente entende que esse momento é função nossa, enquanto artistas, sermos também educadores. Então a gente busca construir toadas, por exemplo, né, que tratam de questões raras, importantes à nossa sociedade. Vivemos numa sociedade machista, homofóbica, racista e com tantos desafios que precisam ser superados. E a arte e a educação são elementos políticos, né, de enfrentamento a essas mazelas e construção do novo. Então a gente disputa esse conteúdo, né, ocupando esse espaço, já que a comunidade como um todo não pode diretamente estar sugerindo o que o boi bumbá na atualidade está fazendo, nós enquanto artistas podemos. De que maneira a combinação de conhecimentos tradicionais, características do Festival Folclórico de Parintins e as inovações dessas práticas contribuem para a dinâmica e a evolução contínua do Festival Folclórico? Evolução é um conceito que, se a gente for pensar filosoficamente, a gente vai ter muito trabalho para conceber, né? O que para uns é uma evolução, outros é descaracterização. Então a gente precisa entender que o momento é de uma necessidade de um projeto de educação patrimonial, para que a gente compreenda o que é esse boi bumbá, mesmo que espetacularizado, né? Se espetacularize bebendo água na fonte. E qual é a matriz do boi bumbá? Não é preciso fazer muito esforço para entender que o boi bumbá, que é a dramatização principal dessa identidade, está esquecida dentro do espetáculo, está subalternizada, assim como seus protagonistas negros, sejam personagens ou brincantes negros, né? Então é uma discussão que rende uns três trabalhos desse daqui, né? Mas é importante dizer também que a gente precisa ter um projeto, como eu falei, de educação patrimonial, porque a partir disso daí a gente vai estar caminhando, né, para uma construção que seja legitimado com a participação popular. É necessário que o festival, para além do que se coloca enquanto espetáculo, tenha sempre uma revisão crítica com a participação popular, inclusive das universidades, mas também dos mestres populares, porque igualmente é importante o conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional. Muitas vezes a gente se distancia dessas tradições. E eu, em particular, fico muito incomodado com o distanciamento do boi bumbá, porque na minha concepção, eu acho que não é desmerecer o espetáculo como está colocado. Mas a gente pode muito bem propor um espetáculo que compreenda, que beba água, não só beber água na fonte, mas que dê relevo à tradição. Vamos lá, nós temos diferentes itens. Ritual, lenda, figura típica, enfim, 22 itens aí no festival. Mas no momento da lenda, qual é a conexão da lenda com o Alto do Boi? Nenhuma. Qual a conexão do ritual com o Alto do Boi? Nenhuma. Qual é a conexão de outros momentos do boi com o Alto do Boi? Quase nenhuma. Com exceção do momento que o boi aparece, um séquito, né, ali do amo, com os personagens tradicionais ali, mas sem uma função de dramaturgia. Então a gente, enquanto compositor, também provocou, elaborando, compondo diferentes toadas, exemplo de Alto do Boi Garantido, Desejo de Catirina e tantas toadas que, né, sugerem que quem está cuidando do boi, fazendo o boi, possa dar um olhar, né, a esses personagens. E aí, quando no Alto do Boi, o pai Francisco, né, que mata o boi para tirar a língua para saciar o desejo de sua amada esposa Catirina, ele é descoberto, ele foge para onde mesmo? Para a floresta. E aí o próprio espetáculo pode explorar isso. Se ele foge para a floresta, ele pode encontrar um povo indígena, e concorrendo ao item povos indígenas. Aí a conexão do Alto do Boi com todos os itens é claramente possível, viável, eu defendo. O pai Francisco, quando foge, o amo descobre, ordena que, a princípio, os vaqueiros vá à sua captura. Então, quando os vaqueiros vão à captura, ele vai seguindo fugindo, ele pode encontrar uma comunidade quilombola onde se refugia. Ele, enquanto negro, pode se refugiar uma comunidade quilombola. Ora, concorrendo ao item figura típica regional, quilombola da Amazônia, é outra sugestão. Ou seja, conexões. E aí depois, os vaqueiros não conseguindo, como diz o auto principal, original, o amo recorre aos indígenas
para ir atrás de Pai Francisco. E nesse momento ele pode continuar sua fuga e encontrar uma determinada etnia indígena no momento do ritual, concorrendo ao item ritual indígena. Ou seja, o que a gente propõe é abraçar, oportunizar Pai Francisco, Catirina, o próprio Gazumbá. Né? Se a gente for perguntar das pessoas, inclusive que se dizem pesquisadores do Boi-bumbá, muitos deles não sabem nem a origem do Gazumbá. Uns dizem que é compadre de Catirina, outros dizem que é o filho. Quem é mesmo o Gazumbá? O Gazumbá vem do Cazumba, né? E até hoje, no sotaque da Baixada do Maranhão, que é um sotaque bem tradicional, existe esse personagem, inclusive que é o primeiro que entra na brincadeira do Bumba Meu Boi da Baixada. O Cazumba é uma figura fantástica, mística, mágica, afro, mas devido a cristianização, o processo violento que a gente teve aqui, né, de colonização e aculturação, esse personagem foi descaracterizado, foi dissolvido dentro dessa tradição, a ponto de ser um personagem que está ali, mas ninguém sabe ao certo o que ele vai fazer. Esse tipo de discussão é necessária na educação patrimonial, na educação informal. Então, Marcos, agradecemos pela sua rica contribuição, que foi além só dos parâmetros do Boi-bumbá em si, no bumbódromo, e enfatizamos aqui a importância de se levar esse debate e essa reflexão sobre como é construído hoje o nosso Festival Folclórico. Nesse contexto, o Festival Folclórico de Parintins pode ser considerado uma poderosa ferramenta pedagógica, pois proporciona uma rica transmissão e construção de conhecimento cultural. O Festival Folclórico promove a educação informal por meio de suas apresentações artísticas, históricas e tradições compartilhadas de pai para filho, contribuindo significativamente para a preservação e disseminação da cultura local. A interação dos participantes e espectadores com as diversas manifestações culturais do festival permite um aprendizado profundo e significativo, reforçando a importância da educação informal na valorização e perpetuação das tradições culturais e nas aprendizagens dos envolvidos nesta dinâmica cultural. E esse foi mais um quadro Conta aí Parinte, que trouxe os olhares da educação informal, as suas especificidades, as contribuições para a construção do Festival Folclórico de Parintins. Gostaríamos também de agradecer as ricas contribuições que nossos entrevistados trouxeram para esse quadro de hoje. E esse foi o meu, O seu, o nosso Conta aí